Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, aconchegados pelas vibrações da natureza, nos reunimos uma vez mais em nome de Jesus para buscarmos neste manancial do seu Evangelho a luz da verdade, a chama da fé viva, o estímulo à esperança e o convite à caridade. Aqui estamos, Senhor, unindo os nossos ideais de aprendermos a servir em Seu nome, de nos despojarmos de nós mesmos, para que prevaleça em nossos corações o bem, para que prevaleça em nossos corações a alegria de servir em nome de Jesus. Diante da presença solene e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, em nome de Jesus, sob o amparo desses benfeitores, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes. Estamos nesse item da instrução dos espíritos no orgulho e na humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que vos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Sem a humildade, tudo o que nós pensamos ser são aparências. E diante dos embates da vida, essas aparências, que são personagens que criamos para uma vestimenta mais feliz sobre o nosso corpo perispiritual, ela se desfaz, porque parte do nosso íntimo aquilo que ainda está cristalizado e não foi de todo transformado. E passamos a estar muitas vezes num painel de ilusão de quem somos. E nós temos dito todos os dias que quem é o verdadeiro humilde é aquele que tem profundo conhecimento do ser espiritual que é. Tem a dimensão das suas mazelas, está disposto a vencer, a superar as suas extremas dificuldades, né? Então, o Emmanuel trouxe para nós a lição que nós iniciamos ontem, humildade de coração, fazendo um contraponto de tudo aquilo que não seja humildade, encarcera o espírito, né? Mumifica, prende, aprisiona o espírito aonde? Nas questões que eu trouxe para resolver nessa existência. Então, nós trazemos em cada existência uma temática a ser desenvolvida. A humanidade como um todo ainda traz muito orgulho, egoísmo e vaidade, mas em alguns de nós prepondera muito mais do que em outros. Essa temática reencarnatória, quando investida na transformação, nos faz tornar espíritos mais humildes. E isso é impressionante, porque o planejamento reencarnatório, ele veio para socorrer-nos das nossas principais predisposições enfermas
e quando esta predisposição em nós é a exacerbação da personalidade, nós temos que fazer esse investimento, porque Emmanuel coloca como mumificados, algemados em quê? Não é no orgulho. É o orgulho nos algema em quê? Naquilo que eu trouxe para resolver prioritariamente e não o faço. Por isso que eu preciso a vestimenta das aparências sobre a ruinosa condição do meu corpo espiritual. Então, Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. A palavra simplicidade, ela é tão profunda quanto a humildade, porque a simplicidade é o espírito ir se despojando de tudo aquilo que não é necessidade evolutiva. Isso não é simples fazermos uma escolha dessa natureza. Tudo aquilo que não compõe a minha necessidade evolutiva não me é necessário, né? É necessário, e aí nós vamos abrindo mão disso, daquilo, e vamos tendo uma vida bem sintetizada no foco principal da temática que eu preciso resolver em mim. Então, diz Emmanuel, esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Esta simplicidade de coração, porque a leitura é humildade de coração e não de bens materiais, interno, ela inicia na simplicidade, porque nesse ato corajoso que o cristão precisa ter de se perceber, esse ato corajoso de se perceber, ao identificar em si as questões não resolvidas, é como se nós tirássemos do nosso coração, esvaziássemos os detritos de todos os fantasmas das experiências inferiores que nós estamos arrastando ao longo dos séculos. Esse despojamento é um ato doloroso, porque precisamos arrancar de nós, isso não se faz só no desejo, mas na ação de uma vontade imperiosa de realmente estancar aquele processo e renovar aquele aspecto da nossa vida. E aí Emmanuel fala como fazer isso no nosso dia a dia, né? Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência, desde que todos os dias nos alimentemos da verdade. E ela fala alto ao nosso coração. Então, quando a gente entra em contato, comigo acontece isso. Quando alguém diz, ou a gente lê, ou a gente vivencia uma situação que é a verdade, ou seja, a manifestação da lei, aquilo é inabalável em nós. Pode nos deixar marcas sofridas de mobilização, mas aquilo penetra na gente, fala, é um fato. E quando a gente começa a aceitar a verdade, já estamos no princípio, né? No princípio de nos percebermos como espíritos. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. É com ele, são com eles os companheiros da estrada. Que estrada? A estrada é o caminho traçado para nós no mundo espiritual. E cada um tem um roteiro, cada um tem um caminho. E esse caminho, esse companheiro viajor, né, da estrada evolutiva, esse viajor, né, são as sementes da nossa renovação, porque é através deles, e tão somente com estes, que nós sofreremos solicitações extremadas de desenvolvermos uma humildade que não possuíamos.
Outra situação que Emmanuel coloca didaticamente, né, parece humildade do coração, é a dor. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Não essa dor do prazer de sofrer, dessa morbidade, mas essa dor que não gera sofrimento. Essa dor é aquela que você fala, agora vai ser bom para mim, ainda que difícil, vai ser bom para mim. E acordados no conhecimento, né? Porque os espíritos mansos, simples e humildes, eles já têm acordado na sua consciência, despertado no seu estado consciencial, a verdade das leis. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria. Se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. É um planejamento pessoal, né, amigos, que nós temos que fazer conosco mesmo. Estou no caminho, ombreando os companheiros de estrada, a marcha vai no ritmo da minha possibilidade, cada um tem o seu ritmo, no mesmo caminho, simbolicamente. Uns estão caminhando a pé, outros trazem dificuldades para se locomover, outros já estão em veículos mais rápidos e outros estão viajando na velocidade da luz. Então, o ritmo que nós vamos dar a esse processo evolutivo, nessa estrada evolutiva, nesse caminho novo, isto é o ritmo possível para cada um de nós. E a espiritualidade respeita esse ritmo, porque caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no bem infinito. Quanto mais força de trabalho no bem tem aquele espírito, mais celeridade ele dá no seu caminhar por esses caminhos, né? É bem interessante. O que imprime velocidade? O que imprime celeridade no ritmo evolutivo de um? É o trabalho constante no infinito bem. Emmanuel é muito didático, né? Ele dá muito claramente os passos. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Então, a ciência do mundo, na qual nós respaldamos a nossa razão, ela ainda é um fragmento muito incipiente, né? Se nós podemos perceber a sabedoria que nos espera. Toda a riqueza dos homens, perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva, é minúsculo grão de pó na química planetária. Então, essa dimensão, né? Porque a humildade é você dimensionar com o paradigma da lei o nosso tamanho real. O nosso tamanho real. Com o que eu vou medir? Com a lei. A lei é o paradigma. Ora, se nós estamos muito distante de viver a lei, estamos distante da conquista desse valor. Então, como eu vou medir, né? Se a gente quer especificar o quão é minúsculo, como somos minúsculos, como grão de pó na química planetária. Se isso já é de uma grandeza perceptível, um grão de pó. Existem hoje formas de mensuração muito mais específicas, menores, né, vamos dizer assim. Então, amigos, sejamos simples e espontâneos, nascendo em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, tendo para nós Jesus como nosso modelo e guia, a sua experiência na Terra foi de servir, vivendo a verdade na sua forma plena, expandida,
para aqueles que estavam em condição de despertar com essa força naquele tempo, ou aqueles de nós que levaríamos milênios para despertar também. Que maravilha nós iniciarmos amanhã tão luminosa como essa que nós estamos vivendo e ter a oportunidade de refletir em temas que são fundamentais para nos tornarmos mais humanos, mais evangelizados, mais fraternos, para nos tornarmos espíritos melhores. E esse tema, orgulho e humildade, ele é mesmo fundamental para nós, porque a nossa felicidade e a infelicidade que nós vivemos depende muito desses dois temas. Como a Célia falou ontem e hoje, quando nós olhamos uma pessoa com muito recurso financeiro ou uma pessoa desprovida de quase tudo, nós nos equivocamos de achar que a pessoa que tem muitos bens está mais predisposta a ser orgulhosa do que aquela pessoa que não tem nada. E a gente sabe que isso não é verdade. Nós podemos ver um andarilho que não carrega consigo senão aqueles elementos mínimos para a sua sobrevivência, e encontrar ali uma alma, um espírito, num nível de orgulho tão exacerbado que o conduziu àquele nível de solidão e de estado de alma. Ele pode ter sido conduzido àquela situação pelo seu nível de orgulho. E vamos ver espíritos como Francisco de Assis, que nasceu numa família abastada, mas trazia dentro de si a chama da humildade. Porque isso não depende do que nós temos exteriormente. Porque a humildade é um valor a ser construído em nossa intimidade. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, nós estamos na Terra para o desenvolvimento dos valores morais e a humildade é o primeiro deles. A cada dia deveria ser uma meta dos nossos espíritos nos tornarmos mais humildes, para que possamos expandir nossos valores espirituais. Então, quando nós pensamos assim, e como falamos ontem, quando acontece uma contenda, quando acontece um problema, uma dificuldade nos relacionamentos, é muito comum que nós desejemos expor o nosso lado. É comum que diante de uma dificuldade nós tenhamos o desejo de comentar o que nós pensamos, o que nós sentimos. E mais que isso, nós buscamos que as pessoas que estão ao nosso lado, nos acompanhando naquelas dificuldades que nós estamos vivendo, escolha um lado e, de preferência, o nosso lado. Só que o bem e a verdade não têm lado.
Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Porque se nós estamos buscando, se nós estamos angariando opiniões que possam sustentar as nossas, talvez estejamos completamente equivocados. Porque se o que eu estou pensando, se o que eu estou sentindo é pautado no bem e na verdade, e eu ficar absolutamente sozinha naquele contexto, eu posso me manter 100% equilibrada, porque a verdade sustenta. Se nós precisamos buscar aliados, se nós precisamos buscar alguém que fique ao nosso lado, que se convença de que nós estamos certos, talvez estejamos mergulhados em profunda ilusão. Porque o espírito que somos, nós nascemos sozinhos. E vamos voltar ao mundo espiritual só. E no meio do caminho vamos estar com as pessoas. Então, isso demonstra para nós que nós precisamos suportar com muita alegria estar sozinho. Porque é uma condição do espírito. Passar por determinadas situações em que não somos de maneira nenhuma compreendidos. Que todos vão nos abandonar. Que todos vão escolher um outro lado. E nós vamos permanecer com a coragem da opinião, sem condenar ninguém, mas nos mantermos firmes nas nossas convicções, às vezes absolutamente só. Isso é uma coisa assim muito importante, né? Muito importante mesmo. Por quê? Porque às vezes toda uma comunidade vai estar equivocada e alguém vai estar certo. Sozinho. Alguém vai estar com a verdade sozinho. E nós vamos ver isso em todas as épocas da humanidade. Quando Galileu disse que a Terra não era o centro do universo, toda a comunidade religiosa pensava o contrário. E mais, os seus colegas, na grande maioria, também não acreditavam naquilo que ele estava trazendo. E se ele não tivesse suportado a solidão de um posicionamento pautado na verdade, nós ainda estaríamos na época das trevas. E aí é importante a gente compreender esse tipo de valor do que é ser humilde. Uma coisa é eu falar para mim mesmo, eu tenho essa opinião que é contrária a todas as pessoas, porque eu sou superior e vou ficar com esta opinião. Isso é expressão do orgulho, evidentemente. Outra coisa é, eu sinto que há um equívoco geral, mas
eu sinto que essa forma de pensar é a mais adequada. Eu vou aguardar que todos amadureçam, porque se o que eu estou pensando é a verdade, cedo ou tarde, ela vai se tornar realidade para todos, no tempo de cada um. Porque o amadurecimento para a verdade é individual. É individual. Então, a humildade, quanto mais nós estudamos a respeito dela, mais nós chegamos à conclusão que ser humilde é ser exatamente o que nós somos. E ser orgulhoso é imaginar que somos o que ainda não conquistamos. Então, o espírito, ele precisa refletir muito, muito no que seja a humildade, para que nós possamos sair das imposições. Impor para o outro o que nós pensamos quando ele ainda não está amadurecido para absorver. E deixar que o tempo haja e revele para aqueles que nos cercam o que realmente é a verdade. Então, mesmo porque, na condição que nós nos encontramos na Terra, a verdade última nos escapa. E nós vamos vivendo essa verdade de maneira muito lenta. Ela vai se desdobrando para nós de maneira muito lenta. Porque as leis divinas que representam a verdade, para elas serem compreendidas, nós temos que amadurecer. Daí a importância de nos tornarmos realmente espíritos sustentados no bem. E o bem é o bem para todos. Porque o bem só para mim é a face mais sórdida do orgulho. Então, esses movimentos que nós fazemos para entender cada vez mais o que seja humildade, vai nos conduzir a uma felicidade plena. Um espírito humilde, como a Célia colocou, é aquele espírito que a verdade para ele basta. Ele não precisa implantar no outro nada. Ele vive de maneira coerente com aquilo que ele acredita, ele exemplifica aquilo que ele é e basta. Sem causar tormento, nem tumulto, nem contendas, né? Porque o espírito humilde, ele constrói a paz dentro dele. E todo líder que não fomenta a paz, não cumpre seu dever. Porque um líder que incendeia, lidera forças que ele não domina. E aí nós vamos vendo, né, as grandes lideranças do mundo, lideranças mesmo, que não passam nem com o túmulo, vamos enxergando esses espíritos na verdadeira
humildade. E aqueles que lideraram na força da violência, da imposição, foram completamente esquecidos. Então é isso que a gente gostaria de falar hoje, refletir, para que nós possamos ter como meta espiritual, né? Respeitar profundamente toda a diversidade, todas as opiniões, porque todos nós estamos crescendo. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui desejosos de Te buscar, Senhor, de Te envolver, para que possamos sentir Suas vibrações luminosas em nós. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, possamos nos encontrar em Seu nome. Que as bênçãos do Seu amor se derramem sobre nós. Que todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possa verdadeiramente serem visitados por estas mentes felizes, por estes corações amorosos, para socorrê-los. Que o Seu amor, Senhor, cale fundo em nossos corações, nos sustente, para que possamos ser espíritos livres no pensar e no amar. Queremos Te agradecer, Jesus, por nos encontrarmos no Brasil, na Pátria Amada, neste ambiente em que somos convidados a nos tornar espíritos evangelizados, dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.